Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o escritor Carlos Araújo, autor deste romance Um Brinde ao Nada. E este é o programa Pense Comigo, aqui no podcast Estúdio 48. E hoje nós vamos falar novamente de literatura, com um convidado especial que já esteve aqui há uns 4 meses, o João Paulo Vieira. Olá, João, tudo bem? Como vai você? Tudo bem, Araújo? Obrigado por mais um convite. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Araújo. Boa tarde a todos aí do podcast. Prazer imenso estar aqui de volta para falar sobre literatura, projetos que a gente tem. Muito bom, obrigado pelo convite. E aí, você, Lucas? Tudo bem, Araújo? Eu queria dizer boa tarde a todos neste dia 9 de dezembro, o ano está acabando, que o ano que vem seja um ano especial de muito sucesso, porque esse ano foi um grande sucesso. Eu queria agradecer a todos pela presença, agradecer ao João Paulo Vieira pelo retorno de João Paulo Vieira. Queria agradecer a todo o Estúdio 48, a produção, ao Leandro, ao Pudim, e agradecer também a sua audiência e convidá-los a seguir nossas redes sociais, no Instagram, no TikTok, Pense Comigo, Estúdio 48, e também se inscrever no YouTube do Estúdio 48, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha, ajuda a gente a engajar o canal, a engajar as redes sociais. A sua contribuição é muito importante, seu comentário é muito importante, seu like é muito importante, o seu compartilhamento é muito importante. Se você gostou dessa conversa, compartilha nos seus grupos de literatura, dos amigos, dos primos, do churrasco, ajuda a gente aí, e vamos em mais um programa aqui, Pense Comigo Podcast. E me acompanhe também no meu Instagram, escritor _ Carlos Araújo, e no meu canal no YouTube, @escritor Araújo. Eu também queria aproveitar também para o pessoal também me seguir no meu Instagram, é Lucas Lorde, Lucas com 2 S, Lorde, D no final, que eu abrasileirei Lorde, e também segue o meu YouTube, que é O Sofredor, que eu falo de Corinthians, e segue o meu TikTok também, Lucas Lorde, lá que eu falo de Corinthians. Você vai ver lá meus vídeos que eu tô irritado, eu só falo, todos os meus vídeos lá eu tô bravo, tô triste, tô dramático, mas é porque eu falo de Corinthians, e não tem como você falar de Corinthians e falar tranquilo. Aproveitando, ô João Paulo, quais são os seus contatos? Quais são os seus contatos? Como assim contato? Nas redes sociais, se você tiver YouTube. O meu contato, basicamente, eu gosto de indicar o Instagram, João Paulo Vieira, tá? Ele tem alguns underlines, eu não costumo falar, porque fica difícil de anotar, mas é João Paulo Vieira, escreva lá, por exemplo, O Ventríloco de Ibirá, coloque lá também como referência o jornal Terceira Visão no buscador, você encontra facilmente. O Instagram meu, ele é público, ele é fácil de achar, tá bem? A foto não está tão desatualizada assim, então acho que vai ser tranquilo aí. Então, você já falou o nome da novidade que está trazendo você aqui, que é o seu novo livro, o seu novo romance, O Ventríloco de Ibirá. Mas, antes de a gente começar diretamente a falar sobre isso, eu vou pedir para o Lucas ler o seu perfil, porque quando você esteve aqui, hoje já tem um público maior, e para que todos conheçam você... Quem não assistiu o primeiro episódio e está assistindo agora para te conhecer. Que é de costume, todo convidado que vem aqui, a gente lê o perfil do convidado para quem está assistindo conhecer o convidado antes de iniciar a conversa em si, né? Então, Lucas... Começar aqui, João Paulo Vieira, 58, nasceu em Vinhedo, interior de São Paulo. É formado em administração pela Unip e possui MBA pela FGV. Em 2019, aposentou-se pelo Banco do Brasil, após mais de 37 anos na instituição, de onde saiu como gerente geral, além de ter exercido a função de educador corporativo na UniBB, onde atuou presencialmente na formação de centenas de profissionais nos últimos 9 anos de carreira. Em 2021, passou a se dedicar à literatura, que era um sonho antigo, e escreveu seu primeiro livro, Contos em Realidade Aumentada, que foi publicado pela Giostre 2022. Atualmente é articulista, colaborador do jornal Terceira Visão, um seminário da cidade de Valinhos, onde reside. Na coluna semanal do JTV, fala sobre atualidades, relacionando os temas escolhidos à literatura, filosofia, psicanálise, cultura em geral. Seu novo livro, O Ventríloco de Ibirá, um romance de formação de realismo fantástico, já está em pré-venda pela editora Urutau. É um progressista por natureza.
Você é um progressista É. por natureza, então? Sou um progressista. Eu O acho que é que ser a um gente precisa andar progressista? para frente, não é? O que é ser um progressista na sua visão? Eu acho que, basicamente, entender o mundo que a gente está vivendo. É claro que a gente olha para o passado ao fazer isso, mas ser um progressista é entender que o mundo atravessou muitas mudanças, sempre que entendeu que o progresso poderia ajudar. E esse progresso que eu estou falando não é um progresso única e exclusivamente científico. Ele não é um projeto de ciências a ser desenvolvido no sentido matemático da palavra. Ele é um projeto humano, de progressão também, enquanto indivíduo, né? Então, ser progressista é estar aberto para as novas formas de pensamento, para aquilo que está sendo, às vezes, um problema social que surgiu de algo do passado e precisa ser enfrentado, né? Há tantos problemas que a gente tem que resolver ainda, como a pobreza, que ainda é muito grande, embora nos últimos poucos anos, a partir do novo governo, isso começou a ser novamente reduzido, está sendo um trabalho intenso, né? Teve que se refazer muita coisa, inclusive. Mas ser progressista é ter esse olhar pelo outro, pelas necessidades do outro, saber que a concentração de renda não ajuda ninguém, que a gente precisa entender que é preciso compartilhar, né? Não só o saber, mas as riquezas também, entender as diferenças. Então, ser progressista, basicamente, é estar aberto ao mundo como ele se dá, e não querer manter ele fechado, conservado, com um espírito conservador das coisas. A gente tem que estar aberto ao novo, todo instante. Então, ser progressista hoje é basicamente ser um opositor ao conservacionismo. E essa posição influencia suas histórias, né? Eu percebi isso quando li o seu primeiro livro publicado, o Contos em Realidade Aumentada. Você deve estar com ele aí para a gente aproveitar e mostrar a capa. Tem, claro. Então, eu acho que a essa visão do mundo influencia. Saiu lá em 22 pela editora Giostre. São 8 histórias, são 8 contos. E são contos que conversam, né, com as diversas realidades cruas do nosso país, não só do nosso país, porque em algum momento, embora eu use ambiente basicamente no nosso país, mas ele também ocorre em tempos diferentes, passado, presente, futuro. O último conto é uma distopia futurista, em que ela nem começa no Brasil exatamente, mas ela termina, né? O fim do conto é aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então, sempre conversando com as questões sociais, com as questões éticas, morais, sempre com um olhar voltado, né, às reflexões humanas, aquilo que mais importa, que eu acho, na verdade, que são as pessoas. Eu acho também que a literatura e ser progressista andam juntos, né? Acho que quanto mais você lê, mais você escreve, a tendência é você ser um progressista, né? Ou não. Existem contradizem essa naturalidade, essa tem as exceções, assim. Mas a tendência é você, a literatura levar você ao progressista, né? Ao progresso, nesse sentido. Acho que a tendência da literatura é caminhar junto ao progresso, né? É uma expectativa, mas ela nem sempre se concretiza nessa ordem, nesse sentido. Porque existem outros caminhos que também levam a esse pensamento progressista. Sim. Na verdade, o que o Araújo está comentando, eu concordo bastante com as palavras do Araújo, porque a questão progressista ou conservadora, como a gente pode colocar dessa forma aqui mais simplista, tá? Ela não está exatamente relacionada à literatura no sentido de que a literatura leva a isso ou aquilo, tá? Porém, a literatura é importante no sentido de abrir os olhos para várias visões, né? Eu acho a literatura um instrumento forte, por exemplo, da história. Ela conta a história através de ficção, muitas vezes, ou não, né? Quando se trata de uma biografia, por exemplo, ou mesmo dos livros acadêmicos de história, que são também textos literários, muitas vezes, ela está ali para nos mostrar algumas coisas. Ela mostra tanto o pensamento progressista quanto o pensamento conservador.
cabe sempre ao indivíduo, né, a opção por ser uma coisa ou outra. Eu não consigo me ver uma pessoa conservadora. Eu acho que a minha origem, talvez a minha origem mais humilde, no início, ali da infância, adolescência, tenha me aberto os olhos para algumas coisas, o que eu via no trabalho, as dificuldades de um povo. Eu trabalhei mais de 37 anos com atendimento de pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? E eu sempre buscava compreender a história de cada um e ver suas dificuldades. E, para mim, era impossível ter um pensamento não progressista diante das carências que eu assistia ali à minha frente e que eu vi na minha vida. Tá? Mas não necessariamente a literatura conduz a isso. Eu acho que ela conversa com aquilo também que é a nossa experiência de vida. Cada um vai escolher o seu caminho, até porque a vida, o mundo é assim. Precisa, né? Os contraditórios precisam existir, né? Não defendendo nenhum nem outro. Então, eu quis dizer o seguinte, quando eu falei para ele ou não, que a literatura é um dos instrumentos de desenvolvimento de sensibilidade humana, de consciência, inclusive de classe, mas ela em si não é só um instrumento, existem outros também. Sim, ela em si não é o suficiente, né? E existem outros também. Você conviver, por exemplo, com um grupo de pessoas humildes, você aprende muito com elas e você descobre que nesse grupo existem pessoas que são super conscientes da sua condição também. Eu, por exemplo, eu trabalhei no chão de fábrica. Eu via trabalhadores que, embora não tivessem o hábito da leitura, tinham uma consciência super desenvolvida do que eles eram, da condição que eles representavam na sociedade e do poder que eles tinham quando unidos coletivamente. Eu conheci esse pessoal e não necessariamente era pessoal de leitura, de hábito da leitura. Sim, pela experiência deles que eles viviam no dia a dia. É isso que eu quis dizer. E, ao contrário, eu já vi, inclusive, escritores que levam àquela condição, necessidade de você separar a obra do escritor. Bons escritores que, pessoalmente, eles têm uma sensibilidade ao contrário, desenvolvida ao contrário. Eles aí não são nem progressistas. Existem escritores que, embora sendo escritores e leitores vorazes, muitas vezes, eles têm uma visão e uma postura diante do mundo que é conservadora e, pior ainda, reacionária. E aí você se decepciona. É por isso que eu falei ou não, porque não necessariamente. É que lá não necessariamente a pessoa precisa ler a história do Brasil para entender a história do Brasil, né? Não necessariamente. A pessoa, mesmo não lendo história, pode ter uma sensibilidade, conhecimento maior de história do que a pessoa que leu. Até o estudo de história existe até para que muita gente nega a história, né? Mesmo conhecendo. Sim. E aí, vamos falar sobre a novidade que trouxe você aqui hoje, que é o romance O Ventríloco de Ibirá. Por favor, gostaria que você resumisse o que é essa história, essa novidade. Eu não vou exatamente resumir, né? Mas eu vou falar, até porque eu quero que as pessoas comprem o livro. Até onde ela pode ser contada para servir de despertar a atenção, né? Falar aquele resumo sem dar... Eu não vou dar muito spoiler. Sem dar muito spoiler. Eu vou vender o livro. Exatamente. Não falar o final, então, né? Mas sinopse que a gente fala. Ou um filme, teaser, não teaser. É o trailer, o trailer. Vamos dar um pequeno teaser aqui do que é o Ventríloco de Ibirá, né? Esse livro, esse trabalho que eu acabei de desenvolver há pouco tempo e que foi acolhido, eu fiquei muito feliz com o acolhimento que eu recebi da Urutau, a editora Urutau, e das independentes no país, aí é uma das que mais se destaca, né, ao lado de outras, mas ela tem um destaque bastante importante no mercado editorial independente. É uma editora que já conquistou Jabuti, está sempre ali entre finalistas do Prêmio Oceanos, entre outros. Então, eu estou muito feliz, porque eles têm um trabalho bastante sério e eu fiquei contente, porque você passa 2 anos, como eu, escrevendo alguma coisa, e você tem, claro, todo um
cuidado, um esmero, para fazer o melhor possível, para que a obra seja minimamente razoável a apresentação para uma editora, né? E há sempre a insegurança do escritor, pelo menos eu nunca me sinto seguro, suficientemente seguro, para poder estar dizendo, esse livro vai arrasar, esse livro vai bater na editora e vai ser rapidamente acolhido. Não é assim que funciona para mim. Tá? Então, quando eu recebi a notícia, fiquei bastante feliz. E foi esse trabalho de 2 anos. É um livro que eu trato diferentemente do que foi o primeiro livro, Contos em Realidade Aumentada. Eu trato de traumas do protagonista, que é o Núncio. Ele, como disse, é um romance de formação, como você colocou aí na biografia, ali, na minha apresentação, é um romance de formação que usa de realismo fantástico para contar a história do Núncio, desse protagonista. É de formação porque ele inicia ali pouco perto dos 2 anos do Núncio, um pouco menos ali, nesse momento de vida dele, ainda uma criança que mal andava, praticamente ficava sentada ali, ao chão, e vai até os seus 25 anos, mais ou menos. A história caminha nesse período de tempo, aí, são 23 anos de história. E o Núncio, ele é uma criança e um protagonista, e a partir dos 2 anos de idade, ele já sofre o primeiro grande trauma da vida dele. Eu não vou contar aqui qual foi, mas foi um trauma que o leitor vai querer entender isso melhor, né? Até que ponto aquele trauma fundante, vamos falar assim, iniciou nele ali o que seria a formação da personalidade daquele personagem, né, do Núncio. Ele desenvolveu, a partir do trauma vivido, uma experiência muito pesada. Ele parou de falar. Ele, na verdade, ele era uma criança que ia iniciar a fala ainda, estava iniciando o processo de fala, e a partir dali ele não consegue mais falar. Ele desenvolve uma espécie de gagueira, tá? Que persegue quase toda a vida ali contada, tá? Mas não só isso, ele desenvolve traumas profundos psíquicos também que vão além dessa questão da gagueira dele desenvolvida, e que ele tem então vozes que começam a habitá-lo, tá? Essas vozes vão se incrementando ao longo da vida dele por traumas outros que reforçam o trauma inicial e que passam a, então, formar mais características psíquicas, o que é o Núncio ao final ali da história e como ele vai lidar com isso a partir da idade adulta, depois de toda a trajetória dele, que foi bastante sofrida ao longo do tempo. É uma jornada que o Núncio faz em busca daqueles que causaram o mal inicial a ele, tá? No caso, aqui eu posso adiantar que foi o padrasto, o primeiro, e que se torna o seu grande antagonista ao longo da vida, e o qual ele vai confrontar nessa cidade, em Ibirá, que é um povoado, um lugarejo, em algum lugar da Amazônia. É uma cidade fictícia, o nome Ibirá eu tirei do Tupi-Guarani, mas eu inventei ali uma cidade fictícia, tá? Para que, então, houvesse esse momento do encontro. O padrasto se tornou uma pessoa, se tornou não, ele sempre foi uma pessoa muito bruta, muito violenta, e nessa cidade ele é a pessoa que comanda esse lugar, onde há um ilegal e tudo que acontece em torno ao garimpo, que agride a natureza, que agride os povos originários, também é tema, também é tratado no romance. Então, é um romance que atravessa vários lugares, Brasis profundos, lugares que se assemelham ao Brasil profundo, lugares que se assemelham a cidades deterioradas, e há uma floresta, um espaço que é Ibirá também muito deteriorado em função. Então, é um romance que trata dessa questão que relaciona tudo que é trauma do personagem interno
ao ambiente externo, ao que causou, o que continua causando, e que pode ser reflexo disso ou não. Aonde começa o trauma, dentro ou fora, onde ele está? Porque todos os lugares e todos os personagens são personagens complexos. Seu assim, recentemente, ou ela já vinha dentro de você? Isso acontece muito com vários escritores, né? Há muitos anos, vai processando, processando, aí um dia ela sai e você escreve. Então, era recente ou de muito tempo antes, muitos Não, anos antes? ela é recente no sentido de que, quando eu ainda terminava o primeiro livro, Contos de Realidade Aumentada, eu tive, sim, a ideia de escrever sobre questões ligadas à psicanálise, era um assunto que eu estava lendo com certa recorrência, por curiosidade, e às vezes surgia uma outra conversa justamente sobre isso, para que eu pudesse até tratar alguns personagens do próprio conto em realidade aumentada. Eu sempre me preocupei a colocar personagens que não agissem simplesmente por agirem, né? Mas que houvesse algo que os levasse a ter uma ou outra atitude dentro de suas histórias. Eu não acredito em personagens que não tenham uma vida pregressa, ainda que não contada, ela precisa ter sido apresentada ao leitor. Então, esse interesse já havia. Então, ainda finalizando o Contos em Realidade Aumentada, eu tive a ideia, como eu queria falar sobre o outro, que é o outro da psicanálise, o infamiliar, aquele que é o espelho, né, aquele eu cindido, eu queria que isso fosse para um livro. E a ideia, acredite, dessa vez veio diferente do primeiro livro. O título me veio primeiro, porque eu queria falar de vozes que pudessem ser ouvidas de alguma maneira, não só dentro da mente do personagem. E eu pensei nada melhor do que um ventríloco. Porque ele não é um ventríloco, ele se torna um ventríloco a partir de um momento que ele chega em Ibirá. Por isso, também o realismo mágico me serviu como ferramenta de extremo valor para poder escrever história. É uma pessoa que não tinha isso como vida, profissão, nada disso. Mas a partir de um evento mágico, vamos colocar assim, ele adquire, sim, essa habilidade, né, para tratar suas vozes através do ventriloquismo. E daí surgem muitos diálogos interessantes entre ele, as vozes que o habitam e todos os outros que estão em torno dele, todos aqueles que vão cruzando o caminho de Nuns ao longo de sua jornada. Então, basicamente, é um romance que fala sobre as questões psíquicas ligadas aos traumas de Nuns, como eu disse. A questão do nome, Ibirá, que é fictício, né? Também Sim, é uma magia, né? sim, Você não ter compromisso com uma cidade real que outras pessoas conhecem. Quando você sim, sim. ambienta, assim, um, uma história numa cidade como São Paulo, por exemplo, onde você conhece, outras pessoas que vão ler conhecem, você precisa dar uma coerência com o conhecimento dos lugares. E Ibirá, uma cidade fictícia, não. Você tem uma liberdade quase que total, né? É um Sim, sim. recurso Uhum. você criar uma Eu cidade. usei, Sim. então, Araújo, eu usei desse recurso por vários motivos. Inclusive, quando eu pensei na questão, eu vou trabalhar com um pano de fundo, de certa forma, a Amazônia, não é bem um pano de fundo, porque todos os lugares e todos os personagens ajudam a compor o universo do que é a história de Núncio. E muitos traumas passam a ser representados através de lugares, no sentido da deterioração, das coisas que deterioram, das coisas que estão sendo mal colocadas ou maltratadas, ou estão à margem de várias formas, né? Entre elas, os ambientes urbanos, entre elas, os ambientes que se aproximam do Brasil profundo, e a própria questão ambiental, a própria Amazônia em si, que vive traumas diariamente. Eu falo sobre isso no livro. Então, quando eu pensei em escrever e falar sobre a Amazônia, eu quis, sim,
um lugar, não vou dizer uma Macondo, como o Gabo, mas eu quis um lugar que eu pudesse ter liberdade de criar a maneira que eu entendia ser necessária para contar a história. Assim também fiz isso nos ambientes urbanos. O ambiente urbano que existe, ou a fazenda no Brasil profundo que acontece ali na história, não tem um nome. É um lugar que você vai reconhecer porque já ouviu falar alguma coisa a respeito, ou porque já passou por ela, ou porque já encontrou aquele centro urbano de alguma forma em algum momento da sua vida. Então, você reconhece todos esses lugares. Eu não nomino nenhuma cidade, nenhum lugar específico. Há uma das cenas do livro, inclusive, que eu escrevi mais ao final, que foi uma cena inserida depois de uma leitura crítica que uma pessoa fez para mim, de um trecho, eu estou sentindo falta de uma coisa. E eu reescrevi algo que eu já tinha escrito. E aqui eu vou dizer, eu vou adiantar, porque talvez as pessoas percebam. Em nenhum momento que eu falo das águas, que é feito as águas o nome dessa cena, eu digo aonde está localizado aquele ambiente que eu estou falando. Mas as pessoas vão reconhecer Rio Negro dos Solimões ali, o encontro das águas. Porque eu fui buscar referências geográficas sobre isso. Eu fui buscar uma forma de colocar o que passava-se no sentimento do Núncio naquele ambiente, o que ele sentia, e o que aquelas águas representavam para eles. Para ele, na verdade, né? Com suas densidades diferentes, com suas cores diferentes, suas luzes diferentes. Isso é bastante interessante, porque há muita ambiguidade em todos os personagens, todos, inclusive o protagonista. Para a Amazônia, para Manaus, para aquela região lá? O Araújo já foi para eu Manaus. não fui, e esse foi um dos grandes desafios. Esse foi um dos grandes. Eu sei que muitos autores não gostam de fazer isso. Eu preciso ter vivido aquele lugar, eu preciso ter feito isso ou aquilo para poder contar melhor. E eu admiro esse modo de fazer também. Mas eu me propus a fazer uma história 100% ficcional e que fugisse muito do que eu tenho visto na literatura atual, que fosse minimamente original. E eu falei, para ter liberdade e estar até à vontade para escrever algumas coisas de uma maneira fictícia, eu vou sim pesquisar lugares, porque eu respeito, né, a questão também, vamos dizer, científica que envolve algumas coisas, a questão técnica que envolve algumas coisas. Quando eu falo de uma madeira, quando eu falo de um tipo de solo, quando eu falo de um tipo de mata, eu tenho que respeitar isso para tornar aquilo verossímil ao leitor. E eu fiz isso, mas eu fiz muito através de pesquisa, né? Eu estava conversando com uma pessoa outro dia, uma das coisas que me ajudou muito, eu gosto de fotografia, eu gosto bastante de fotografia, as imagens conversam bastante comigo, e eu vi dezenas de fotos, centenas talvez de fotos do Araquém, né? O Araquém Alcântara, fotógrafo, que fez aí, agora acabou de lançar um livro, com 50 anos de sua trajetória fotográfica, estava lá na COP30 recentemente fazendo a cobertura fotográfica do evento. Ele sempre foi ligado a questões da natureza, a Amazônia, e quando eu olhava as fotos que ele havia feito, aquilo me ajudava tremendamente a entender a natureza do lugar. Além de outras coisas que eu li a respeito, coisas técnicas, às vezes. Se precisava falar de um solo, eu ia, através da literatura acadêmica, buscar alguma referência. Então, eu fiz com cuidado, ainda que fosse uma frase, ainda que fosse um parágrafo que descrevesse em um determinado lugar. Eu quero acrescentar que a Amazônia, assim como regiões de florestas no mundo, né, são grande matéria que servem de laboratório para a criação literária. Eu lembrei aqui, listei aqui, 4 livros que, existem outros, mas 4 livros que são clássicos, que trabalham também essa matéria, Amazônia e florestas de outras regiões. Aí eu lembro aqui do O Tom Vermelho do Verde, é um livro fantástico também do Frei Beto. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Ele Sensacional. teve contato com o Congo, era o Congo da época do rei Leopoldo da Bélgica. O famoso Congo belga, né? O Congo belga. Fazia daquele país
uma propriedade dele. Foi E terrível. E nessa época dele teve muitos mortos também. O povo congolês. Morreu milhões até de pessoas. Milhões. E Galvez, o imperador do Acre, de Márcio Souza, ele faleceu, acho que é recente, faleceu no ano passado. O Márcio Souza, grande escritor também, autor de um outro romance magnífico chamado Média Maria, que conta a história da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, e que foi uma aventura assim, difícil, com doenças, mortes. Eu lembro que teve a série. Até de uma série. Eu assisti a série quando passou mais, faz muitos anos já. A série era nome Madeira Mamoré. Madeira Mamoré. Eu li esse romance há uns 30 anos. E o Cinzas do Norte, esse é mais recente, de Milton Ratum. Esse eu li, acredito que foi esse ano. Eu falo acredito porque o tempo é tão veloz que você, de repente, não sabe nem o que você fez há 3 meses, parece que fez há 1 ano, entendeu? Você perde a noção do tempo. Eu estava lembrando da nossa entrevista, eu achei que foi o mês passado. Né? Então. E já faz 4 meses. Queria aproveitar e ler mensagem no chat aqui, agradecer a todos pela presença, agradecer a Élica Vieira pelas mensagens, muito obrigado, Élica. Agradecer o Hudson Carneiro, que escreveu: sempre bom ouvir o amigo João Paulo. Muito obrigado a todos pelas mensagens. E agora vamos falar sobre... o ventríloco de Ibirá está em pré-venda, né? Você não está com a capa dele aí ainda, não? É lançamento? Então, como é que funciona, né? Ele está em pré-venda e o original ainda está sendo feita a curadoria pela Débora Ribeiro, que é lá da Urtal. A capa que ele tem hoje, já anunciada na pré-venda, não necessariamente é a capa que vai ser usada, tá? Muito provavelmente seja outra, porque o livro entrou em pré-venda, ele já está, felizmente, naquilo que é necessário para a publicação. Por isso que a questão, né, é importante também estar falando aqui da divulgação disso, porque as editoras independentes hoje no país, grande maioria delas, elas têm um cuidado minucioso na escolha daquilo que elas vão publicar, né? E daí eu me sinto, inclusive, honrado de estar ali na Urtal, porque eu sei da curadoria que eles fazem ali para a escolha das obras, mas eles precisam também viabilizar os custos iniciais para terem seu lançamento ali, né? Para que o autor consiga, então, efetivamente lançar o seu livro. E funciona, no caso da Urtal, através daquele portal benfeitoria.com, tá? Então, no caso do ventríloco de Ibirá, por exemplo, é benfeitoria.com/ventríloco. Ali você encontra várias opções de apoio para a campanha de lançamento, tá? Então, ele ainda está passando por uma certa revisão, ainda há um trabalho de revisão em torno dele, feito pela Urtal, claro, junto comigo, tá? E ele deve sair para publicação, efetivamente, eu acredito, que no começo do ano que vem. Então, as pessoas, inclusive, que estão adquirindo ali na pré-venda, muito provavelmente para começo de janeiro, acho que para janeiro vão estar recebendo os primeiros exemplares. Quem comprar primeiro, recebe primeiro, pode comprar já autografado também, para quem não tem oportunidade depois de comparecer a algum evento que eu esteja, então já pode adquirir. Eu vou estar autografando 1 a 1, com dedicatória específica para cada pessoa que está ali comprando com dedicatória, tá? Há várias opções de se apoiar a campanha, várias. Você pode, desde um livro sem o autógrafo, sem dedicatória, ou com autógrafo, você pode adquirir mais de um livro, você pode adquirir, além do ventríloco de Ibirá, eles também, há opções que a pessoa adquire outros livros da Urtal ali, a escolher pela editora, a editora vai mandar mais livros, a escolha dela para a pessoa, é uma forma de ampliar a biblioteca de casa também, tá? E tudo isso vai ser direcionado para a finalização do livro, para a sua publicação física e também digital, ele também vai sair digitalmente. Eu costumo falar pouco da questão digital, embora, inclusive, na pré-venda algumas pessoas estão optando, porque às vezes a pessoa gosta de ler a caminho do trabalho e prefere já estar ambientada ali com o seu
leitor, seu e-reader ali. Então, ele já vai sair, inclusive, também na versão digital, para quem prefere, tá? Eu gosto com cheiro, eu sempre falo que eu gosto de livro com cheiro. Tá? E acredito isso, acho que para janeiro, Araújo, como você perguntou, já deve estar aí com capa definitiva e, inclusive, circulando também em outros lugares, aí sim, livrarias, casas especializadas aí, tá? E É um para pré-venda, livro primeiro, que eu posso... o Sim. contato, o mecanismo para entrar em contato, que os interessados em adquirir na pré-venda, qual que é mesmo? O site Olha, do... o link direto é benfeitoria.com/ventríloco, tá? É o link da Benfeitoria. Agora, entrou no meu Instagram, tá ali no meu Instagram, eu posso até mandar, de repente, o link também aí para vocês estarem divulgando ao longo da publicação aí do YouTube. Que está na tela. O link está na tela aí, pessoal. Então, na minha bio, tem o link direto que vai para a campanha de pré-venda. Então, no seu Instagram, na bio, tem um link direto. Na bio do meu Instagram, eu deixei como único link atualmente, eu havia outros, eu deixei como único link até para facilitar para quem está interessado. Clicou lá na bio, o primeiro link que abriu lá, vai direto para a campanha de pré-venda. Beleza, pessoal. O link está na bio do Instagram do João Paulo Vieira e também está aparecendo aí na tela para vocês, quem quiser adquirir. Cliquem lá e adquirem. Obrigado. Então, uma outra coisa também, eu acho que um dos momentos, para vocês dois, né, que são escritores, um dos momentos mais ansiosos é esse processo de produção, né, do livro. Como que administra essa ansiedade? Você ver a capa do livro, saber que está em produção, como que administra? Porque deve ser um momento assim que você fica bem ansioso, né? Olha, eu fico ansioso o processo inteiro, na verdade. Desde que eu começo a primeira frase, eu já passo a ficar ansioso ali, porque você iniciou uma obra, e você tem a intenção de contar uma história, como um filho que nasce, de certa forma, um filho literário, claro, né? Não estou comparando a dificuldade de uma maternidade a uma literatura. Mas há uma responsabilidade que me surge de não deixar os personagens perdidos no tempo, esquecidos, numa página não terminada. Então, eu fico ansioso para finalizar suas histórias, fico ansioso para não deixar ninguém para trás ao longo do romance, por exemplo, que é uma coisa que há vários personagens, vários ambientes, você precisa entender o que está acontecendo com cada um deles, como cada um reagiu, e você quer trabalhar isso, então isso gera ansiedade. Aí depois você finalizado ali, você vai para a revisão, é outra ansiedade, será que eu estou revisando corretamente? A revisão do autor, eu estou falando. Não estou falando nem de uma outra revisão feita por terceiro. Estou falando aquela que nós mesmos acabamos fazendo 1, 2, 3 vezes, 10 vezes, jogamos textos inteiros fora e refazemos. Eu acho que para mim é muito natural essa ansiedade nesse sentido. Depois vem a ansiedade de mandei para uma editora, e aí, pode dar certo, pode não dar. Eu confesso que eu havia mandado para a editora e havia chance de não dar certo, né? Havia chance de não ser aceito. E isso é normal, isso acontece, porque há milhares de pessoas escrevendo no país hoje, felizmente há milhares de pessoas escrevendo no país hoje, o que é muito bom, e as editoras não têm dado conta de colocar tudo isso em circulação. Até porque tem que haver um cuidado também na publicação, né? Não dá para publicar tudo também. Tem que ter um cuidado literário, né, em cima disso. Então, vem essa ansiedade. Eu estava a ponto de, sei lá, vou fazer independente total, vou colocar, de repente, eu mesmo meu livro para circular sozinho, vou montar a capa. Eu estava começando a pensar nisso quando veio, felizmente, aí, e me alegrou demais a notícia de que a Urutau havia aceito o meu original. E aí mudou de novo, porque aí entrou na ansiedade, essa nova ansiedade. Agora ele tem que se vender antes de ser lançado, antes de ter o material físico na mão. E essa parte também já está, graças a Deus, aí, bem encaminhada, vamos dizer assim, tá? E agora a nova ansiedade, né? Uma nova revisão, já com curadoria da editora, e uma capa que eu não sei como vai ser, porque essa capa é 100% de autoria da Urutau. É com eles esse negócio aí. Ou seja, são várias camadas de ansiedade. Várias etapas, né? Agora você vai começar a outra, a divulgação do livro, que é o que você já vem fazendo, né? A divulgação. Qual que é a sua expectativa com essa divulgação
e ela vai consistir do quê? Do boca a boca, de meios digitais, participação de encontros literários, e também tem o dia do lançamento, né? Você fica com aquela ansiedade, nossa, quantas pessoas vai vir, quem vai vir, né? Será que vai vir? Esse dia é cruel, não é fácil. É uma festa, mas é como uma festa, mas é uma festa que tem riscos, né? Você quer tudo que dá. Você quer que tudo dê certo, mas você não tem controle de tudo. Assim, você faz sua parte, que é a divulgação, né? Mas você não sabe se vai dar certo ou não. Exato. Eu falo assim, o autor hoje em dia, claro, autores que não precisam. Você colocou o nome lá, sei lá, vou citar aqui, Chico Buarque. Buarque é um cara que não precisa de prefácio, ele não precisa de nada. Ele coloca o nome dele ali, escreveu o livro, todo mundo sabe que é bom, todo mundo sai correndo para comprar. É assim que funciona. Sim, e nesse caso também, eles colocam. Eu não sou Chico Buarque, né? Eu sou apenas o João Paulo Vieira. Bem menos qualquer Chico Buarque. E nesse caso, então, assim, eles até colocam o nome deles, o escritor, maior que o título, né? É isso. Você colocou o nome, você sabe que está vendendo muito. Tá? Existem números que a gente poderia falar aqui. Aí eles ficam com problema também. Basicamente, para o autor que está começando, como eu sou um autor iniciante. Eu tinha 54 anos ao primeiro livro, de 54 para 55. Eu estou com 58 agora, no meu segundo livro apenas. Tá? Então, a divulgação ela é muito boca a boca. Assim. Ela também se dá na internet, que é preciso. É um dos canais que as pessoas têm maior facilidade de seguir, saber da vida do escritor. Eu acho que o escritor tem que estar disponível ao leitor. Eu acho que o perfil do escritor, ele é um perfil que tem que ser público, como é o meu, e que é o perfil pessoal. Ele também é escritor. Essa pessoa é escritor, tá? Mas recentemente, eu comecei a participar de alguns eventos literários. Eu tive, há pouco tempo, em Aguaí, num evento promovido pela Prefeitura de Aguaí, tá? Foi uma feira literária, FLAG. Foi interessante, porque eu levei o livro anterior. É um ambiente onde circulam vários autores, outros artistas também. Então, tem sido bastante bom esse novo movimento que eu estou. No domingo último, agora, eu estava num evento literário também, havia vários autores, havia gente da música ali, gente que conhece, que já tem seus livros publicados por N editoras, alguns independentes, outros não, tá? Então, é um ambiente que também está ajudando bastante. Eu conheci há pouco tempo uma pessoa que é o fundador do movimento Neomarginal, que é o Vitor Miranda. O movimento foi um movimento que ficou bastante conhecido a partir de um evento que houve na Flipostos no ano passado, tá? Até foi um movimento que se tornou até mais conhecido em função de um desprazer que eles vivenciaram ali, uma questão de racismo que envolveu um dos escritores ali, que é o Wesley Barbosa, inclusive, que está fazendo muito sucesso, inclusive, com o seu livro, e que, a partir disso, se tornou um movimento bastante maior e de amplitude nacional, que ele engloba, na verdade, artistas que estão buscando, não só escritores também, mas artistas plásticos, gente da música, e que tem sua dificuldade de ingressar no mercado por um ou outro motivo, mas que quer fazer o seu livro acontecer, sua música acontecer, o seu trabalho de pintura ou de escultura acontecer, tá? Ou de teatro, que seja. Então, é um movimento que ajuda muito a quem está buscando um espaço e quer ser ouvido, porque tem o que falar, sabe? E coisa que a gente sabe que, por N motivos, o mercado editorial, às vezes, bloqueia por uma ou outra razão. Isso não importa muito. Eu acho que importa a quem quer escrever e quer falar, falar, aonde puder. Na praça pública, como eu estive outro dia, aqui no podcast, penso comigo, com você aí, Araújo, com o Lucas, tá? E onde houver espaço para a gente poder estar falando. Eu falo bastante através da coluna lá do JTV, em Valinhos, no jornal. Isso é bom, isso a gente precisa estar fazendo isso, tá? Então, a vida de escritor, basicamente, é uma vida, sim, de pessoa que está divulgando e que está, acima de tudo, eu acho, participando de movimentos sociais,
no sentido da atenção a eles, da fala conjunta, quando possível, quando, claro, quando concorda com a questão que está sendo ali tratada, né? Não é falar por falar. A gente tem que acreditar naquilo que está fazendo, naquilo que está falando. Então, a vida do escritor é isso. Eu acho que o trabalho do livro vai ser em cima dessas coisas aí. Eu espero que ele aconteça pela literatura que ele carrega, que é bastante boa, eu posso dizer. Eu estou dizendo com bastante certeza isso. É um livro denso, é um livro que trata as coisas com bastante seriedade, tem sua crueza, né, no sentido das dores que vive, não só o personagem protagonista, como todos em torno ali dele, tá? E eu acho que é um livro que vai balançar bastante as pessoas que o leram, e que tem muito material para ser discutido, inclusive. É aquilo lá, né? Tem que fazer o marketing de guerrilha, né? Principalmente quando é escritor iniciante. Marketing e guerrilha, eu gostei dessa, gostei. Sim, e sabe que, indo nessa linha, sabe o que eu acho injusto? Às vezes eu vou na Bienal, às vezes eu vou nesses eventos, vamos supor, tem um escritor iniciante que dedicou a vida inteira dele à literatura, leu vários livros, escreveu várias coisas, Sim. Mas ele é iniciante, não é conhecido, tem aquela dificuldade de divulgar, de mostrar o livro dele, tem aquele trabalho de formiguinha. E daí Sim. tem pessoas que lançam livro, mas só que eles não viveram a vida de literatura, eles ficaram famosos por outra coisa, outra atividade, ou ficou famoso no YouTube, e acabam escrevendo um livro. Esse livro tem um sucesso 1.000 vezes, 1 milhão de vezes maior do que esse escritor que se dedicou a vida inteira à literatura. Então, essa pessoa que ficou famosa não pela literatura, mas por outras atividades, acaba vendendo mais que esse escritor que dedicou a vida inteira. Então, acho que tem essa parte, tem essa injustiça no mercado literário também, né? Eu não sei se a injustiça é do mercado literário em si. O mercado, claro, que ele lucra com isso, vamos colocar dessa forma. Mas eu trato mais como um fenômeno social, sabe? Aquela coisa desse culto às celebridades que há, que não necessariamente estão ligados à literatura. Por exemplo, vamos pegar o caso da literatura, né? Mas que alguém, seja uma editora que quer promover uma venda, ou seja, algum agente que acha, olha, vamos escrever um livro, e às vezes até contratam alguém, um ghostwriter para escrever, alguém que vai fazer isso para ele, né? Não é necessariamente ele que está escrevendo, e que não é um sucesso literário, vamos dizer assim. É um sucesso pessoal, claro, que tem a ver com essa coisa da celebridade que a pessoa é, às vezes com justa razão, outras não, outras simplesmente por um fenômeno passageiro, tá? A gente tem que conviver com isso. É assim em qualquer setor hoje em dia. Sim. Não é diferente nos demais setores, nas empresas, pode ser em qualquer ramo, hoje isso acontece, tá? A literatura, ela tem que se sustentar pela literatura, ela tem que se sustentar pela escrita, pela palavra, pelo uso da palavra, pelo como o escritor consegue contar uma história, falar de assuntos difíceis, às vezes, de uma forma que interesse, que cause reflexão, que respeite as normas que são necessárias, às vezes, serem respeitadas na escrita, mas que saiba usar também e criar novas formas de comunicação e que são totalmente necessárias à vida da língua, por exemplo, tá? A língua é uma coisa viva, tá? Então, a todo instante, a literatura tem que ser pensada como literatura, como uma arte que tem que estar dissociada de qualquer outra questão que possa gerar alguém a comprar o livro A ou B, tá? Eu acho que esse que o autor escreve com olhos para a literatura precisa se preocupar, precisa fazer um bom trabalho para que o trabalho da literatura que eu faço seja reconhecido. Não porque eu sou famoso, não porque eu tenho, sei lá, um outro negócio que me colocou em um lugar interessante da sociedade e que por isso meu livro vai vender. Tem uma questão que eu lembrei a propósito disso que você acaba de dizer, o que o Lucas perguntou. Lembrei de um escritor espanhol, gosto muito dele, o nome dele é Javier Marias, escreve Javier Marias. Ele é o autor de um título que eu gosto muito também, Amanhã, vírgula, na batalha, vírgula, pensa em mim.
Olha que título. Sim, nossa, Amanhã bonito na mesmo. Batalha, pensa em mim. É. E outros livros famosos que ele tem. E ele escreveu um texto dirigido aos escritores, com o nosso perfil, começando no mercado editorial, que você lendo, ele escreveu para colocar as dificuldades, assim, para te esclarecer o quanto o mercado editorial é difícil, e ele citava lá 10 motivos para você não encarar essa batalha. Um deles é o seguinte, ele fala, não esqueça que o seu livro, se ele tiver a sorte de estar na prateleira, de chegar à prateleira de uma livraria, ele vai ter lá uma celebridade que escreveu um livro de receitas, que muitas vezes nem Exato. foi ela que escreveu, e Exato. essa celebridade com esse livro vai vender, o cara vai chegar lá, o escritor, o leitor e a leitora, vão chegar lá e com certeza esse livro vai chamar mais atenção do que o seu romance, que passou anos sendo escrito. Mas existe a gente sabe disso, né? Mas existe uma questão que move, não chega a ser nem teimosia, porque a gente conhece essa dificuldade. Chega a ser independentemente, por exemplo, do quanto seja difícil respirar, você tem que respirar. É difícil publicar, é difícil chegar ao leitor, você tem que publicar o seu livro. E aí você vai batalhar, que é o que você faz, que eu faço também, para chegar ao leitor e mostrar o seu livro. Olha, esse é meu livro, ele é bom, você vai gostar, gostaria que você lesse, e aí você vai resumir a história e o que você disser vai convencê-lo ou não. Né? Então, independentemente das dificuldades, você vai publicar o livro. É que nem você jogar uma água ladeira abaixo, né? Ela vai encontrar obstáculo. Se ela encontrar obstáculo, ela contorna. Ou Exato. ultrapassa por cima o obstáculo, ou por baixo. É assim que funciona a vida, os projetos, e o que a gente faz é assim que funciona também a literatura. Sim, e eu acho interessante que é um trabalho que você faz, Araújo. Até faz mais do que eu tenho certeza que faz mais do que eu. Eu já vi seu trabalho, eu te conheci a partir, inclusive, dos seus vídeos na rua, falando sobre livros, falando sobre leitura, falando sobre o pensamento, que passa Sobre a vida. Cabeça, a partir de uma certa leitura, não é? É todo dia, todo dia. E tem sempre aquela do Milton Nascimento, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? E isso eu aprendi a partir do meu primeiro livro, que hoje, inclusive, tem sido mais visto esse primeiro livro a partir do momento que eu estou indo mais à rua, realmente. No primeiro momento, quando eu lancei, ele estava numa pandemia, foi um momento difícil, né? O livro tem o seu tempo de lançamento, se você não faz aquilo logo em seguida, acaba que fica mais difícil retomar depois. Então, a pandemia certamente atrapalhou um pouco ali. Mas a partir do momento que você começa, então, a se colocar como escritor, não como personalidade, não como uma mera celebridade do acaso, né? Aquela coisa instantânea. Não, como alguém que escreve. Eu, felizmente, consigo hoje escrever semanalmente para um jornal, eu tenho minha posição ali. Quem lê meus textos conhece bem a minha forma de pensar, conhece esse meu lado que você colocou, esse meu lado, vamos chamar de progressista, né? Esse meu lado mais socialista, que pensa no outro, que quer comungar, né, das riquezas que existem de uma forma ampla, né? Então, esse meu lado está posto, tá? As pessoas precisam, sim, conhecer os seus escritores, até, porque não é apenas o livro, é a pessoa que está por trás também, tá? A gente, para acreditar em algo que está escrito, é interessante a gente conhecer quem escreveu. Até porque a gente pode se decepcionar. De repente você fala, esse livro é interessante. Eu sei que a ficção permite qualquer escrita. Eu sei que a ficção permite que um conservador faça um livro progressista e vice-versa. Isso é da ficção, tá? Mas eu acho que hoje as pessoas se identificam muito também com, vamos dizer, a persona, vamos chamar até, do escritor e tal, mas elas precisam ter essa proximidade. Falta isso, de certa forma, tá?
E as redes sociais fazem isso, um podcast faz isso, o YouTube faz isso. Tá? Eu acho interessante a gente também estar atento a esse tipo de detalhe. Mas nada substitui a presença física. É muito bom estar numa feira, é muito bom estar num encontro literário e trocar, né, com outras pessoas, sejam leitores, sejam outros escritores. Isso é muito válido. Falar nisso, nesta semana, sexta, sábado e domingo, dias 12, 13 e 14, haverá em Sorocaba uma festa literária, a feira de livros e autores sorocabanos, que é a Flaus. Sim. E na sexta-feira, no primeiro dia à noite, das 19h30 às 21 horas, eu vou estar apresentando lá uma oficina de crônicas, que é outro gênero que eu adoro. Durante 11 anos, eu escrevi num jornal aqui de Sorocaba uma crônica semanalmente. E é um gênero que eu gosto demais, e você com certeza está gostando também, está curtindo essa sua publicação semanal de crônicas no jornal Terceira Visão, né? Esse é o nome? Sim. Então, lá eu vario bastante até, Araújo. Lá eu escrevo artigos, às vezes, mais sérios, às vezes eu uso espaço para uma crônica. Depende muito do que está passando naquela semana. Eu estou sempre atento aos movimentos semanais que o Brasil está passando, que o mundo está passando, para poder escrever sobre. Às vezes sai crônica. Eu costumo dizer que a crônica é até mais difícil, porque os tempos andam difíceis. Escrever crônica passa a ser mais complicado, mais complexo, porque é difícil tratar com tanta leveza, tanta coisa difícil. Eu acho quem escreve crônica com facilidade um artista e tanto. João Paulo, passou rápido, e quando passa rápido significa que a conversa foi boa, tá? É boa. Então eu vou pedir para você fazer as suas despedidas. E chegou a hora da gente se despedir. Tá bem. Quero agradecer mais uma vez, então, Carlos Araújo, pela participação aqui no Pense Comigo, no podcast. Lucas Lodge, também, obrigado aí pela conversa, tá? Dizer, então, que eu estou em campanha de pré-venda do livro Ventríloco de Ibirá, pela editora Urutau. Entrem lá em benfeitoria.com/ventríloco, ou entrem no meu Instagram, clique lá na bio que vai direto, tá? E que esse livro, inclusive, Araújo, faltou dizer aqui, vai ser objeto, eu vou estar lá, inclusive, no final do ano que vem, setembro do ano que vem, na Bienal de São Paulo, porque a escolha foi feita através de um chamado da Urutau para a Bienal de São Paulo do ano que vem. Também estarei em Paraty, tá, na Flip, e em abril para maio, na Flipostos. As coisas acontecendo a partir do movimento de você fazendo. Sim. Fazendo que acontece. E aí, Lucas? Bom, queria agradecer ao João Paulo Vieira pelo retorno, agradecer a você, Araújo, agradecer a toda a nossa audiência, agradecer a equipe de produção, Leandro Pudim, e também lembrar que no evento da Flaus, eu e o Araújo vamos estar lá fazendo a cobertura do evento. Vai ser o início do quadro Pense Comigo na Rua. Que a gente vamos estar lá conversando com os autores, vamos estar lá e leitores e leitoras. Fazendo os vídeos lá, fazendo toda a cobertura lá. É que assim, tem o Pense Comigo no podcast, agora vamos na linha de frente da notícia, né, Araújo? Vamos estar na rua, lá dentro da notícia. Isso aí, eu senti que você falou na linha de frente por algum motivo especial, não foi? Então. Será? Linha de frente? Linha de frente, você conhece algum linha de frente, Araújo? Conheço. Conhece? Então eu queria agradecer a todos pela audiência, a todas as pessoas pelas mensagens, pelas curtidas, compartilhamentos, e até o próximo programa Pense Comigo Podcast. Valeu, muito obrigado. E você que nos assistiu até agora, agradeço também, principalmente, a sua atenção, o seu tempo, e esse programa é feito para você. Você dá sentido e razão a esse programa. Muito obrigado ao convidado também, ao João Paulo Vieira, escritor de O Ventríloco de Ibirá, que você já pode, como ele explicou, adquirir em pré-venda, e daqui a pouco teremos aí, no começo do ano, este livro físico, digital, para a gente acessar e ler e curtir bastante. Que o João Paulo é um ótimo escritor. Eu li o livro de contos dele, Contos em Realidade Aumentada, e são contos de
de alto nível, de muita qualidade, que você pode Obrigado, acessar também. Muito obrigado e, João Paulo, obrigado, tá bom? Obrigado, Até João uma Paulo. próxima Prazer vez. imenso, Araújo, Tá? prazer imenso. Com certeza. Valeu, obrigado, gente. Valeu.